Pois, gente, lembram do Tarcísio de Freitas que fez aquela acusação criminosa ao Guilherme Boulos sem apresentar provas na época da eleição? Pois é, ele agora entrou na mira da Polícia Federal. Vamos ver esse vídeo do Mídia Ninja sobre isso e tecer alguns comentários. Vamos lá. No dia das eleições municipais, Tarcísio de Freitas acusou sem provas Guilherme Boulos de ter ligações com o PCC. Teve o salve. Houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação. Agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Mas pouco mais de um ano depois, quem está na mira da Polícia Federal por envolvimento com o crime organizado é Tarcísio. Fique até o final desse vídeo e entenda todas as conexões obscuras do governador chamado de bolsonarista moderado. E recentemente, a maior operação contra o crime organizado da história, deflagrada em uma das principais avenidas de São Paulo, a Faria Lima, onde foi desarticulado o esquema financeiro do PCC no setor de combustíveis. Nenhuma morte foi registrada, 7,6 bilhões de reais em impostos sonegados foram descobertos e 3,2 bilhões em bens foram bloqueados. Um sucesso da gestão do Tarcísio, você pensa, e é aí que você se engana, pois essa ação foi orquestrada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal, órgãos que atuam a nível nacional e não estadual, caso a diferença não tenha ficado clara. Em meio a tudo isso, uma série de coincidências que merecem ser pontuadas. Primeiro, uma das principais doadoras da campanha do Tarcísio em 2022 passa a ser investigada pela Polícia Federal sob suspeita de lavar dinheiro para o PCC e para a máfia italiana. Só isso já é muito estranho. Muito estranho. Eu venho alertando aqui no canal há muito tempo que doadores de campanha e seguir o dinheiro dos doadores de campanha tem muita importância para compreender a política. E a doadora, uma das principais doadoras do Tarcísio, está ligada à máfia italiana e ao PCC, está sendo investigada por isso. Não é prova definitiva, mas é um indício muito barra pesado. Mas vamos seguir. Ele disse que não tinha conhecimento nenhum sobre o caso. Em seguida, o capitão da Polícia Militar, Diego Costa Cangerana, é preso por abrir contas bancárias para lavar dinheiro para o PCC. Ele esteve em pelo menos 25 das comitivas do Tarcísio de Freitas nos últimos 2 anos. Teve também o caso do empresário que foi baleado no setor de desembarque do aeroporto de Guarulhos por 2 homens que estavam armados com fuzis e desceram de um carro preto. Esse cara, chamado Vinícius Gritzbach, enriqueceu lavando dinheiro do tráfico de drogas para o Comando Vermelho e para o PCC por meio da compra de imóveis e criptomoedas. Ele fez um acordo de delação premiada e entregou todo o esquema e também acusou policiais civis de São Paulo de corrupção. Um dia após a sua morte, foi instaurado um inquérito a mando do diretor-geral da Polícia Federal para investigar o assassinato. Investigação essa que acabou revelando o envolvimento de 27 policiais de São Paulo com o PCC e o Comando Vermelho. Tá achando pouco? Calma que tem mais. Lembram das bebidas adulteradas com metanol e da suspeita de ligação com o PCC? Bom, essa foi uma crise que iniciou justamente no estado de São Paulo e, curiosamente, antes que qualquer investigação sobre isso fosse iniciada, o governador do estado apareceu para descartar a possibilidade de envolvimento com o crime organizado, seja na produção quanto na venda das bebidas adulteradas. Paralelamente, Antônio Rueda, presidente... Peraí, é realmente muito estranho o governador descartar o envolvimento do crime organizado com isso? O que é que ele sabia? Estranho, muito estranho isso. Mas vamos seguir. O presidente do União Brasil, o Rueda, vamos ver. O presidente do União Brasil foi apontado como líder de uma organização criminosa que financia a compra de aeronaves particulares para servir ao PCC. Foi um piloto que trabalhou por anos transportando figuras centrais da facção que denunciou o esquema Polícia Federal, que incluiu o Rueda na Operação Carbono Oculto, aquela da Faria Lima, que investiga o envolvimento do PCC com o setor de combustíveis. O piloto também relatou ter levado dinheiro em espécie para um suposto encontro com o senador Ciro Nogueira. Um dos empresários que contratava o piloto para trabalhos para o PCC é o Beto Louco, atualmente foragido e que já marcou presença por 2 vezes na Câmara dos Deputados. O UOL solicitou acesso a todos os registros de entrada do Beto Louco, mas o pedido foi negado. Por que será? Tá, mas qual é a conexão de todos esses nomes com o Tarcísio? Tanto o Rueda quanto o Ciro Nogueira são os principais articuladores para a campanha do Tarcísio à presidência em 2026. Isso não é segredo nenhum. Não faz nem muito tempo que o Rueda organizou um jantar com figuras importantes da direita e da extrema-direita para selar o pacto em torno da candidatura à presidência do Tarcísio em 2023 e o Ciro Nogueira estava lá, claro. É muito curioso. Peraí, os 2 padrinhos políticos do Tarcísio de Freitas, todos 2 têm ligações estranhas com o PCC. Tá, entendi.
Curioso, né, como tantos casos que trazem o crime organizado para a vizinhança da gestão do Tarcísio de Freitas passem impunes sob a simples justificativa de que ele não sabe. E no meio disso tudo que a influenciadora Luane Schultz expôs, tem mais revelações bombásticas da ligação de Tarcísio com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Tarcísio recebeu R$2 milhões do pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. No ICL Notícias, Débora Maganha detalhou essa conexão seguindo o dinheiro. Entenda. Então vamos ver aqui a ligação do Tarcísio de Freitas com o Banco Master. A gente tem ali Daniel Vorcaro, que era presidente controlador do Banco Master. Então ele está ligado ali no Banco Master. Daniel Vorcaro tem uma irmã que está aqui embaixo na nossa arte, que é a Natália Vorcaro. Eu já tinha falado dela para vocês. Então essa é a irmã de Daniel Vorcaro. A irmã de Daniel Vorcaro é casada com um pastor, o pastor Fabiano Zettel, que além de ter um fundo de investimentos, que é o Moriá, ele também foi o maior doador das campanhas do Jair Bolsonaro e teve um papel importante também em doação na campanha. Ali está Jair Bolsonaro, mas vocês sabem que é o Tarcísio de Freitas, né? Então, ele doou tanto para o Jair Bolsonaro como o maior doador individual, pessoa física, e também doou para a campanha do Tarcísio. Tarcísio vendeu por 1,4 bi a EMAI, que é a empresa de águas aqui. Então, vocês estão vendo a EMAI. Quando ele vende essa empresa, ele recebe esse dinheiro. O que ele fez com esse dinheiro? Curiosamente, coincidentemente ou não, esse dinheiro da venda da EMAI, dessa privatização e dessa venda, que foi para um fundo de participações, mas aí ele nem entra aqui no caso, a gente vai seguir o dinheiro, né? O famoso follow the money. O Tarcísio, que teve como o seu apoiador, grande apoiador de campanha, o pastor Fabiano Zettel, que é casado com a irmã do Vorcaro, então ele é cunhado aqui, esse dinheiro voltou para o Master em CDBs. Olha que curioso esse caminho do dinheiro. O dinheiro da venda da EMAI voltou para o banco do cunhado do maior apoiador da sua campanha. Muita coincidência, né? Um caso do acaso bem marcado aqui em cartas de tarô. O caso pode ter pouca visibilidade na grande mídia. Financiamento de campanha, você botar dinheiro na campanha de político, compra muita coisa, né? Compra muita coisa. Né? E aí tem gente que diz assim, André, mas veja bem, financiamento de campanha é doação. Não é. Financiamento de campanha é investimento escuso que gera lucros usando do Estado. E as evidências vão se acumulando. Mas vamos seguir. Mas está cada vez mais difícil para Tarcísio esconder seu envolvimento nesse escândalo que tem ligação até com o crime organizado. Veja a denúncia do deputado estadual Guilherme Cortez. As investigações também apontaram que o Vorcaro recebeu investimentos de um fundo suspeito de ser operado pelo PCC. E você sabe quem é que corre para afastar o PCC de qualquer suspeita, né? Tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é PCC. Você lembra do escândalo da Ultrafarma e o propinão do Tarcísio? E a Sabesp vendida a preço de banana? O secretário de Agricultura cobertando o desvio de 50 milhões de reais? E as terras públicas do Estado vendidas com 90% de desconto para grandes fazendeiros? Esse é o governo Tarcísio. Por trás do discurso das privatizações para desinchar a máquina do Estado, quem ganha mesmo são sempre os amigos dele. Já a fundadora do coletivo Solano Trindade, Luísa Pereira, expõe outros amigos de Tarcísio da extrema-direita ligados às facções criminosas. E se eu te disser que 2 dos políticos mais interessados na candidatura do Tarcísio à presidência podem ter envolvimento com o PCC? Eu vou te contar quem são eles e no que o nome deles está envolvido com a ajuda de matérias bombásticas do ICL. Oi, mente pensante, meu nome é Luísa e eu te conto o que eles não querem que você saiba. Estão preparados para uma quantidade de coincidências absurda? Vamos começar com Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas e senador. De acordo com o depoimento de um piloto de jatinho que prestava serviço para 2 dos maiores nomes do PCC atualmente, o Beto Louco e o Primo, em agosto de 2024, o Beto Louco fez uma viagem de jatinho até Brasília, levando uma sacola de papel cheia de dinheiro e perguntando pro seu assessor se estava tudo certo com o senador Ciro, que só existe um, o Ciro Nogueira. O Beto Louco e os seus assessores foram até o prédio do Senado. O Beto Louco, inclusive, de acordo com registros do Senado, já tinha ido até lá em 2023 pelo menos 2 vezes, segundo ele, para visitar o Partido Progressista. E o senador Ciro Nogueira, que também já foi ministro do Bolsonaro, já interviu em alguns projetos no Senado que poderiam facilmente beneficiar as empresas no setor de combustíveis do PCC. O senador Ciro Nogueira nega tudo e fala que é perseguição. Agora vamos pro segundo personagem dessa história, que é Antônio Rueda, presidente do partido União Brasil. De acordo com esse mesmo piloto de jatinho, o Rueda tinha participação na compra de pelo
menos 5 jatinhos que faziam parte dos jatinhos da empresa que o piloto trabalhava e que transportava os caras do PCC. Esses 5 jatinhos custavam uma média de 22 milhões de dólares e 2 deles estavam no nome de fundos de investimento que são investigados pela Polícia Federal por envolvimento e lavagem de dinheiro do PCC. Que coincidência! E pera que não é só isso do Rueda, não. Segundo executivos do setor de gás de cozinha, o Rueda teria intermediado uma reunião para venda de uma empresa chamada Tanque Gás. E sabe quem estava representando a Tanque Gás nessa reunião marcada pelo Rueda? O Beto Louco. O Antônio Rueda nega tudo e diz que é perseguição. Agora eu tenho 2 observações para fazer rápidas e aí você pode tirar suas próprias conclusões. Primeira, a PEC da blindagem ou a PEC da bandidagem, apoiada pelos deputados da direita, estendia vantagens também, além de parlamentares, para presidentes de partido. E a segunda observação é que esses 2 partidos, o Progressistas e a União Brasil, criaram uma federação chamada União Progressista para disputar as eleições de 2026. Engraçado que eles têm tantas ligações entre eles, tantos interesses em comum e ainda mais possíveis ligações com o PCC, gente. Olha, esse mundo é um ovo, é uma coincidência atrás da outra. Agora, nessa mesma linha, vamos... E todos os 2 são presidentes de partido, né? E estavam querendo se blindar. Cada vez mais evidente, cada vez mais evidente. Entender por que Guilherme Derrite quis enfraquecer a atuação da Polícia Federal. Mas continuando sobre o cenário das próximas eleições, vamos voltar ao Guilherme Derrite, que foi afastado do cargo de secretário de Segurança Pública para relatar o PL Antifacção, um projeto de lei que foi enviado originalmente pelo governo ao Congresso e acabou sendo cooptado pela extrema-direita. A ideia do Tarcísio era usar o posto de relator para promover a imagem do Guilherme Derrite como grande defensor da segurança pública e alçá-lo à candidatura de governador de São Paulo para garantir a continuidade do seu grupo político enquanto ele disputa as eleições à presidência. Se você acompanhou minimamente o noticiário nesses últimos dias, deve ter percebido que essa estratégia foi um fracasso, uma vez que o Derrite teve que alterar por 6 vezes a redação do PL até que ele fosse finalmente aprovado na Câmara dos Deputados. E por que tantas versões, você me pergunta? Porque havia, por parte do Derrite, um esforço muito evidente de limitar a atuação da Polícia Federal, condicionando ela à autorização dos governos estaduais. Imaginem que cenário perfeito para o Estado que só no último ano teve tantas ocorrências de envolvimento com o crime organizado, algumas delas até bem próximas com o Tarcísio de Freitas, se ele pudesse simplesmente desautorizar que a Polícia Federal investigasse. Ainda mais agora que diversas operações da PF estão escancarando focos de corrupção em todo o território estadual, como por exemplo foi o caso com o prefeito Manga em Sorocaba e o dono do Banco Master, o Daniel Vorcar. A pergunta que fica, pelo menos a principal delas, é a quem interessa enfraquecer a atuação da Polícia Federal? Veja essa linha do tempo compartilhada pelo perfil de Lázaro Rosa e tire suas próprias conclusões. Agosto. PF atinge coração financeiro do PCC e Faria Lima. Outubro. PF fecha fábrica que produzia 3.500 fuzis por ano ao CV. Novembro. PF prende o dono do Banco Master. Peça-chave em investigações que cercam políticos influentes. Novembro. Mesmo dia da prisão do dono do Banco Master. Derrite, Hugo Mota e Tarcísio aprovam lei que arranca milhões da PF em bens apreendidos e entrega ao crime organizado, exatamente quando o crime mais precisa de alívio. Precisa desenhar? Esses políticos apostam na impunidade e também de que o povo vai pagar pelas fraudes cometidas. O deputado estadual do PSOL de São Paulo explica bem isso. Mas não para por aí. Você lembra quando o Tarcísio vendeu a EMAI, a Empresa Metropolitana de Água e Energia? Que a gente deu atenção na época. Mas adivinha para onde foi parar o dinheiro da estatal? O Grupo Master. Logo depois de comprar a EMAI, o Grupo Fênix FIP aplicou 160 milhões de reais em CDBs do conglomerado Master. Ou seja, a EMAI foi privatizada com a justificativa da eficiência. Mas quem comprou, logo pegou milhões de reais no novo caixa e investiu num grupo financeiro fraudulento e prestes a quebrar. Privatiza que melhora a conta deles. Quando o esquema explodiu e a Operação Compliance Zero descobriu as tretas do Vorcar, o Fundo Garantidor de Créditos, que funciona como um seguro de todos os bancos que operam no Brasil, teve que fazer o maior resgate da história, 41 bilhões de reais, para resolver o problema. Mas não pense que esse dinheiro vem dos banqueiros que deram um calote, não. O dinheiro desse fundo vem dos descontos que os próprios bancos fazem nos seus investimentos. Por exemplo, se você tem uma aplicação num CDB ou dinheiro guardado na poupança, seu banco diminui o seu retorno para pagar a taxa do fundo. Agora, o seu dinheiro está sendo usado para consertar a lambança que o Vorcar e os amigos dele fizeram. E quem pagou essa conta, mais uma vez, foi o povo. É barra pesada, gente. Muito barra pesada. Mas belíssima reportagem aí e costura que a mídia ninja fez das diferentes reportagens, né? Mas está cada vez mais evidente que a PEC da bandidagem, que o que fizeram no relatório ali, né, para o projeto antifacção, né, o projeto de lei antifacção, é tudo voltado para favorecer interesses escusos. E isso vai ficando cada vez... E o medo desse pessoal me parece cada vez mais evidente. E esse desespero da mídia corporativa em atacar o Supremo Tribunal Federal, de atacar o Alexandre de Moraes, o Toffoli
E vão atacar o Flávio Dino, não tenho a menor dúvida. Me parece uma coisa muito assim, o timing disso, sabe? Um momento muito curioso. É quase como se fosse descobrir um grande escândalo e a mídia corporativa vai tentar defender os seus políticos de estimação. Especialmente o Tarcísio de Freitas. Não dá essa vibe? Não fica com a aparência de que a mídia adoraria ter o Tarcísio como candidato e não membro da família Bolsonaro? Mídia corporativa? Para poder fazer as privatizações e não ter que defender a coisa assim explícita do neofascismo? Ou seja, o neofascismo de sapatênis, mas ainda neofascismo? Privatizante? Não tem essa aparência? Deixo para vocês tirarem as conclusões e falarem comigo nos comentários. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. O Pix do canal é andretj@terra.com.br e o curso Como Fazer Mestrado ou Doutorado está com o link no comentário fixado. Começa em janeiro. E, gente, se você gosta do que a gente faz, se lembre sempre de compartilhar o nosso conteúdo. Se você gostou desse vídeo, vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.